sobre isso, conversaremos agora com o epidemiologista André Ribas Freitas, que vai falar sobre esse problema. Muito bom dia, doutor. Bom dia a você e também bom dia aos ouvintes. Doutor, então, o que leva esse problema a acontecer todos os anos? Por que tem esse aumento expressivo, né, na busca por atendimento médico pediátrico? Olha, nesse período do ano, né, que na verdade não é o inverno, agora a gente está no outono, principalmente no mês de abril, é o pico de ocorrência do vírus sincicial respiratório, que ele é um vírus tipicamente desse período do ano aqui no estado de São Paulo, e ele afeta, em especial, as crianças, né? Ele dá uma síndrome respiratória que se confunde até com um resfriado, com uma gripe, mas em crianças pequenas ele pode dar bronquiolite ou pneumonia viral também, que pode ser bastante grave em crianças pequenas, particularmente aquelas que tiverem que são nascidas prematuras ou que têm alguma malformação congênita. E a pandemia, a gente teve a pandemia 2 anos, né, com as crianças em casa, sem irem na escola, e também quando saíam utilizavam máscaras. A pandemia acabou derrubando esses números nos últimos 2 anos. A gente não teve esse problema de lotação de leitos de pediatria, né? E agora, com a volta a essa normalidade, ou quase normalidade, infelizmente esse problema também retorna, né, doutor? Veja, esse ano é um ano especialmente crítico, né? Porque o que aconteceu? Nesses 2 anos passados, o vírus sincicial praticamente não circulou, ele circulou em níveis muito baixos, uma vez que nós estávamos nos protegendo contra a Covid. Então, o vírus sincicial, ele, por ser menos transmissível que a Covid, etc., ele acabou não circulando. Então, você tem um grande grupo de crianças que nunca tiveram contato com o vírus ainda, e estão tendo a primeira vez contato com ele, e, portanto, a primeira infecção geralmente tende a ter uma forma clínica mais grave. Desculpa, passou um carro aqui. Não, sem problema, sem problema. Dá pra ouvir o senhor tranquilo, apesar da... O senhor pode continuar. Então, como ele ficou sem circular, tem um grande grupo de pessoas que estão tendo o primeiro contato, né? As crianças estão tendo o primeiro contato com o vírus sincicial respiratório, o que, em geral, apresenta uma forma clínica mais intensa na primeira vez que a criança se infecta. Então, é por isso que a gente tem, esse ano, uma situação até mais crítica do que nos anos anteriores. Então, é provável que a gente tenha aí esse final de mês de abril até o começo do mês de maio com uma situação de sobrecarga realmente na rede hospitalar, principalmente infantil. E a gente tem ainda, doutor, um problema na estrutura do atendimento, né? Porque não tem assim um pronto atendimento pediátrico fácil para as pessoas na rede pública, no SUS, além dos hospitais, além dos prontos-socorros. Com isso, qualquer problema que o pai, o responsável, mãe, tiver com uma criança, vai levar no pronto-socorro, e isso acaba lotando ainda mais, porque tem essa, digamos assim, uma competição de atendimento, né? As crianças sofrendo com esses problemas respiratórios e outras crianças que têm qualquer outro tipo de problema, sofrem acidentes, enfim. Isso complica mais ainda a situação, né, doutor? Olha, as infecções respiratórias, né, de crianças que não sejam graves, não há necessidade de procurar o pronto-socorro. Elas podem ser atendidas na rede básica de saúde com uma resolubilidade bastante satisfatória, né? Então, acho que a cultura de procurar diretamente o pronto-socorro, ela é um pouco nociva nesse momento. O mais adequado seria procurar uma unidade básica, procurar o médico de família de referência, e que poderia resolver o problema sem a necessidade de deslocamento para uma unidade de urgência. E sobre esse problema como um todo, né? Nesse ano a gente voltou a ter ele, mas em outros anos a gente tá com esse problema de restrição no HC, mas a gente já viu outros hospitais aqui de Campinas fazerem exatamente isso, suspender atendimentos ou atendimentos de menor urgência em pronto-socorros pediátricos, né? Em outros anos a gente já viu essa situação. Existe alguma solução para esse problema? Porque todo ano a gente tem esse pico, né, de doenças respiratórias nas crianças entre março e maio. A gente sempre noticia aqui essa superlotação nas alas pediátricas, falta de leitos. O que poderia resolver? Um novo hospital? No caso, o Mário Gattini pode resolver? No máximo vai melhorar um pouco a situação? Ou você tendo um novo hospital vai vir mais gente de outras cidades também e acaba ficando igual? O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que o aumento da oferta tende a resolver o problema, né? A grande questão é planejamento, porque a gente sabe a data exata que vai acontecer o problema. Sempre começa no final de março
e vai até o começo de maio, né, que é o problema mais crítico. E é muito interessante, porque o vírus sincicial, ele ocorre com uma precisão muito grande. E, inclusive, nós já fizemos estudos sobre o período de ocorrência. Ele é diferenciado em cada região do país em relação ao estado de São Paulo, em torno de um mês. Cada região tem um pouquinho, uma certa diferença. Mas ele é sempre muito preciso no período do ano, né? Então é final de março até começo de maio. Então eu acho que, de um lado, você aumentar a oferta de leitos, né, oferta de atendimento para público infantil resolve, e além disso, um reforço no planejamento, né? Então já pegar esse período e tentar diminuir algum tipo de serviço que possa liberar, né, algum leito ou fazer algum tipo de adaptação, né, como aumentar o número de oferta de leitos exatamente nesse período. Então, acho que tem estratégias que podem ser adotadas e que são que dependem de planejamento, fundamentalmente, né? E os pais, doutor, eles podem fazer alguma coisa nesse momento para evitar que as crianças fiquem doentes? Esse vírus geralmente acaba se pegando na escola, na convivência com outras crianças, né? Mas existe algo que os pais possam fazer para reduzir esse risco? Olha, as medidas são as mesmas para a Covid, né? Ou seja, higienização das mãos, evitar aglomeração, evitar contato entre as crianças. Mas é muito difícil, porque esse público tende a ter dificuldade de respeitar as medidas de isolamento. Então, acho que é muito importante, além da orientação da criança, não deixar a criança ir na escola com sintomas respiratórios, né? A gente tem que entender que mesmo que a criança não esteja com Covid, né, ou que algum diagnóstico fechado sobre o vírus que está causando aquele quadro, a gente sabe que os vírus respiratórios são transmissíveis. E um cuidado, né, de não deixar as crianças com sintoma ir para a escola, principalmente naquela fase mais secretiva, que já começa, sabe, com muito catarro, e principalmente se tiver febre, se tiver tosse, é importante que a criança não vá na escola. Então, esse tipo de orientação a gente tem que entender, né, que esse esforço de fazer a criança estar sempre presente, independentemente de ter sintoma, às vezes é um contrassenso, né, que a gente chama de presenteísmo, ou seja, a criança só não vai na escola no último caso, quando está muito mal. Não deve ser assim. Se tiver com sintoma respiratório, para poupar os coleguinhas, não deve ir, principalmente nesse período do ano. Então, isso é uma medida que é importante para evitar a transmissão nos ambientes escolares. Só para finalizar, doutor, a gente tem ainda para somar a essa questão, né, que a gente sempre teve dessa sazonalidade das doenças respiratórias infantis. A gente tem a Covid, embora tenha uma incidência talvez menor em crianças, ainda mais agora nessa época, mas segundo os boletins da prefeitura, há crianças internadas em UTI com Covid e também com suspeita de Covid. Isso acaba somando e complicando um pouco mais a situação, né, porque qualquer criança a mais ocupando esses leitos já é um problema maior, né? Com certeza, né? E pode ser que tenha até alguns que tenham influenza, né? Que é um outro tipo de vírus, que é o causador da gripe. Portanto, a gente vai ter nos próximos meses que lidar muito com essa questão da emergência dos vírus respiratórios, porque eles ficaram muito tempo sendo contidos pelas medidas de controle da Covid, né? Como não tem imunização, né? Não tem vacinação, desculpa, contra o vírus sincicial, né? E a imunização que tem, que é o anticorpo monoclonal, ele é restrito para pacientes que têm fatores de risco. Então, nós temos que as medidas contra o vírus sincicial são fundamentalmente medidas de afastamento, de higienização, são medidas não farmacológicas, da mesma forma como a gente estava lidando com isso, com o Covid lá no começo, né? Então é importante. Agora a gente está na campanha da influenza, né? Então é importante que as pessoas entendam que você proteger contra a influenza, você também está diminuindo a sobrecarga dos sistemas de saúde. Você protegendo contra a influenza, se por um acaso vier uma nova onda da Covid, o risco de escassez de leito vai ser menor. Então, a gente tem que fazer um esforço conjunto de imunização contra os patógenos que a gente já tem disponível a vacina. Ou seja, influenza, Covid,
Sarampo, que é mais um vírus respiratório, que teve uma baixa na cobertura vacinal e começou a acontecer um caso aqui, outro acolá no estado de São Paulo. Então a gente tem que reforçar as medidas farmacológicas disponíveis, que são o quê? Vacina. E também usar as medidas não farmacológicas, que são o isolamento de quem está com sintomas, né? E na situação de se eu ter que sair de casa, mesmo com sintoma, usar máscara, né? Então a gente vai ter que ter uma consciência, cada um cuidando de si mesmo e cuidando do coletivo. Doutor André Ribas Freitas, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Uma ótima semana para o senhor, ótimo dia. Obrigado para você também, é um prazer estar com vocês aqui na CBN. Muito obrigado. Trânsito.